Bom pessoal, meu nome é Sandro Baggio e eu estou aqui de novo para falar sobre livros da vida e eu quero falar hoje sobre um dos livros da minha vida, um dos primeiros livros que eu li quando eu me tornei cristão aos 14 anos de idade. A Crucificação de Philip Strong, e ele foi escrito por Charles Sheldon, muito conhecido no mundo todo por este livro aqui, Em Seus Passos que Faria Jesus. Mas muito antes de escrever esse romance, que se tornou mundialmente conhecido, ele escreveu este outro aqui, que também é um romance, e que pouca gente conhece. De fato, eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro, que tenha comentado, tenha falado em todos esses anos como cristão sobre a leitura desse livro comigo. O livro é um romance, e ele trata de maneira romanceada do ministério pastoral. Ele conta a história de um jovem pastor chamado Philip Strong, que no início do livro se depara com duas cartas convites para exercer o seu ministério pastoral em duas cidades, em duas localidades diferentes. E ele faz uma escolha por uma dessas cidades, chamada Milton, que era a cidade justamente mais difícil. E ele faz isso dizendo aqui para sua esposa da seguinte forma: em Milton, muito trabalho árduo por se fazer e para se aplicar os ensinos da igreja às necessidades dos homens. E eu não sei como poderia tapar os ouvidos a uma voz que me parece estar dizendo: Philip Strong, vai a Milton e trabalha para Cristo, abandona as tuas ambições de um pastorado calmo, no qual podes satisfazer o teu amor para com os estudos, em atmosfera tranquila de cidade universitária, e lança-te à obra, muitas vezes ingrata, mas necessária, nessa época, na atmosfera do trabalho material, onde se estão discutindo inúmeros assuntos e as massas se reúnem para um formidável combate pela liberdade e pelo teto, onde a vida material invade a sociedade, empezinhando a vida espiritual e intelectual, exigindo da igreja e do pregador forças combativas de verdadeiros gigantes de Deus, a fim de restaurar na alma humana, numa proporção muito mais acentuada, o valor da vida do homem sobre a terra. E ele vai então para essa cidade, ele se depara com as realidades daquela cidade, ele percebe que um dos grandes males na cidade era o consumo do álcool, então causando vício nas pessoas, fazendo com que elas desperdiçassem os seus recursos. Isso era como um câncer naquela sociedade. E ele decide então combater isso através de uma série de pregações que ele começa a fazer aos domingos. Ele se depara com um grande gigante daquela cidade. Alguns dos imóveis que eram utilizados para o comércio de bebidas alcoólicas pertenciam a homens de negócios da sua própria igreja, a pessoas influentes na sua congregação, e estes estavam lucrando muito com esses negócios e não ficaram contentes então com as mensagens pregadas pelo jovem pastor Philip Strong. E logo então se inicia uma grande guerra que custa literalmente tudo dele. Ele sofre profundamente, mas ele não abandona a verdade da palavra de Deus. Ele tinha que combater esse grande mal do alcoolismo e da venda de bebidas alcoólicas naquela cidade. E ele faz isso até o último fôlego de vida. Ele é crucificado por membros da sua igreja, pessoas influentes naquela cidade. Ele sofre as consequências nas suas relações familiares e na sua vida. Ele sofre atentados de morte e uma série de coisas terríveis, mas ele permanece firme até o fim. E eu me lembro, aos 14 anos de idade, lendo esse livro, e jamais imaginando que Deus um dia estaria me chamando ao ministério, mas pensando quanta verdade esse romance continha sobre aquilo que eu imaginava ser o caráter de um homem de Deus, de um homem que se entrega a Deus e a palavra de Deus e que está disposto a enfrentar os desafios do seu tempo e a pagar um alto preço, se necessário, para falar a verdade em amor, mas falar a verdade e combater os males da sua época e do seu tempo. Esses são os temas
do pastorado desse homem chamado Philip Strong na história do Charles Sheldon. Essa é uma edição de 1960 da imprensa metodista. Você vai ter que garimpar muito para conseguir um exemplar. A boa notícia é que se você lê em inglês, você pode adquirir esse livro facilmente na internet, tanto em forma impressa, como também em forma eletrônica. Este é um livro cujo texto já está em domínio público, então você pode procurar em sites como o Projeto Gutenberg e outros, e baixar o texto dessa história fantástica, A Crucificação de Philip Strong. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelo incentivo de vocês, por compartilhar esses vídeos, por curtir, por assinar o canal. A gente se encontra aqui na próxima semana.